Bom dia, gente. Bom dia. Sentir firmeza. Gente, o tempo é nosso adversário. Por isso eu quero saudar todos na presença do presidente do MTG, o folclorista, tradicionalista e gaúcho, Mauro Fagundes. Permita que em seu nome eu saúde a todos. Eu agradeço a presença, a possibilidade e o convite para vir aqui trocar ideia com vocês. Porque eu quero acreditar que a maioria aqui, por mais que esteja envolvido com o movimento tradicionalista e com a causa gaúcha, não tem noção da dimensão do que é a postura e o que foi ou o que foram as façanhas de gaúchos. Como eu disse, o tempo não nos ajuda. Então eu reduzi apenas em 3 ou 4 personagens para apresentar aqui, que conduzem os destinos não do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Mas eu tive que dar uma maquiada antes, em função de um zap que corre aí, de 15 minutos, algo parecido com a história do gaúcho, de um gaúcho que se intitula Jatir Fon de Lareve, ou coisa parecida. Ele traz um belo de um trabalho de 15 minutos, muito bem apresentado no Zap, porém equivocado, identificando o gaúcho de forma errada. Gaúcho não é o que ele diz. Então tomamos a liberdade de iniciar o nosso assunto dizendo o que é gaúcho. Vamos falar dessas façanhas, mas primeiro vamos fazer essa introdução do que é o gaúcho, para depois falar nas suas façanhas. Quem é o gaúcho? Quando eu me apresento como gaúcho na minha região, no interior de São Paulo, eu quero acreditar que o pessoal reage da mesma forma que o Jorge se apresenta. Tu é gaúcho? E dá uma olhada de alto a baixo. O gaúcho não é loiro de olho azul? Eu também. Mas ele vê o crioulo e se assusta, porque o gaúcho, né? Segundo o senhor Jatir, está totalmente equivocado. Então vamos ver efetivamente o que pesquisas bem fundamentadas. Eu sou professor universitário e tenho por hábito a pesquisa, buscar a fundo. Então vamos ver o que é gaúcho. A primeira situação é da onde vem o gaúcho. Primeiro vem daqui. O grande protagonista do gaúcho é a Índia gaúcha, que através do relacionamento com o aventureiro espanhol e o soldado português, criou uma mistura que numa segunda geração introduziu o negro e deu isto aqui. Vejamos como é que se deu esta miscigenação. Miscigenação ou mestiçagem é a mistura de raças, povos de diferentes etnias, não apenas do ponto de vista biológico, mas também semelhança cultural. Este resultado tem uma especificação, que o branco com o negro dá uma figura chamada mulato. O branco com o índio dá o caboclo ou mameluco. O índio com o negro dá o cafuso. E numa segunda geração, branco, negro e índio dá o gaúcho. Em genética, isso chama-se tricross. É uma segunda geração. E hoje nós temos estudos científicos que dão o grau sanguíneo do DNA do verdadeiro gaúcho. Então é uma cruza
que se dá da seguinte formação, e isto pesquisa científica. O soldado português com a Índia nativa deu uma figura chamada guasca. O espanhol com a Índia, sempre a Índia, a fêmea, dá uma figura chamada paisano, que é o caboclo mameluco. A fêmea deles, cruzando com o negro, que entrou via a laguna, dá o gaúcho, uma terceira geração. De modo que o loiro de olho azul contribuiu para a formação. Mas tanto quanto o índio e o negro formaram o gaúcho. Então, este é o verdadeiro gaúcho, uma mistura de 3 raças que em genética se chama tricross. Este é o gaúcho. Mas vamos ver, para que possamos falar do que queremos, por que nós somos assim. Para isso, vamos ver o conceito em sociologia. O que é conceito, que não é a mesma coisa que definição, e o que é preconceito. Então, conceito é um termo que designa um conjunto, uma classe de fenômenos observados ou observáveis. E o preconceito é uma atitude que vem de dentro. Ninguém combate preconceito por lei ou por decreto. É crime o preconceito contra homossexual, contra negro, contra isso. Não adianta criminalizar porque vem de dentro, é emoção. Então ele é baseado numa crença, numa opinião generalizada, determinando se a gente gosta ou não gosta, se tem simpatia ou empatia, né? Por indivíduos ou grupos. Isto está no grande dicionário Melhoramento, da editora Melhoramentos, o conceito sociológico. Então, o que se observou no conceito de gaúcho? Que o gaúcho, a partir daquela miscigenação, era formado de desertores portugueses e espanhóis, índios guaranis que fugiram das missões, os charruas que não quiseram a catequese e os negros que fugiam das charqueadas, que era a mão de obra do Rio Grande do Sul, principalmente. Isso formou um bando de lacaios, desordeiros, malandros, desocupados. O gaúcho era vagabundo. E alguns ainda são. O autêntico gaúcho, ele tem para comer, para beber, para farrear, tá bom demais. Este era o gaúcho. Em função disso, criou preconceito. Então a palavra gaúcho era pejorativa, não agradava. E o buchincho de Jaime Caetano Brau diz muito bem que é gaúcho. No buchincho, certa feita, eu fui chegando de curioso, que o vício é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita, baile de gente direita, viu? Já vi de pronto que não era, mas ele foi. Agora sim, estabelecido o conceito de gaúcho, vamos ver a definição. E eu procurei buscar, ao contrário do senhor Jatir, naquele material que está passando na internet, buscar uma informação a mais ampla possível. Então nós buscamos Dicionário Brasileiro Melhoramentos. O que é gaúcho? É a designação de habitantes da zona da fronteira do Rio Grande do Sul. Esse é um conceito, uma definição. A outra, Enciclopédia Verbo Lisboa. Eu procurei saber o conceito do gaúcho lá fora. Essa enciclopédia é uma enciclopédia holandesa, escrita em português de Portugal, que diz: é o guardador de rebanhos
dos pampas da Argentina, Uruguai, Paraguai e Rio Grande do Sul. Depois a enciclopédia Delta Júnior, vaqueiro, paisagem, etc. e tal do Rio Grande do Sul. Depois vem o pesquisador e historiador gaúcho, porém de origem espanhola, doutor em escravidão no Rio Grande do Sul, diz que o gaúcho é um tipo étnico e social produzido em quilombos agropastoris, aonde se juntavam espanhóis, portugueses, desertores, né, índios anticatequizados e negro banco de lacaio. Mas Ricardo Zorzetto, num trabalho da FAPESP paulista, diz que os gaúchos da campanha são fruto de uma miscigenação de homens ibéricos, portugueses e espanhóis, índias nativas e, em menor medida, as africanas, dando inclusive o percentual. Mais que todos os países, do que todos os estados, o gaúcho, o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, em função do Tratado de Tordesilhas que ficaram a oeste, a mulher tem 52% de sangue índio e 11% de sangue negro. Portanto, o gaúcho é essa figura ligada às atividades agropastoris. Esta é a essência do gaúcho. Muito bem, a adoção do termo gaúcho como adjetivo pátrio ou gentílico, como alguns falam, né? De quem nasce no Rio Grande do Sul, procurei saber se tinha algum decreto. Não. Foi o próprio Império, no tempo de província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que chamou aquele bando de lagai de gaúcho. O termo gaúcho era pejorativo. Hoje não. Hoje tem uma outra conotação. Então, Capistrano de Abreu dizia que os gaúchos eram primitivos, eram atrasados, não adaptados à vida civil. Então nós temos uma história muito mais bonita do que imaginamos. Então, por que nós temos esta forma de ser? Veja bem, gosto pela liberdade e aventura, temperamento ardente, espírito beligerante. O gaúcho gosta de uma peleia, ele entra sem saber por quê, mas ele toma um lado. Tem peleia, ele está no meio, né? Despreza o medo. A primeira coisa, essa palavra, despreza o medo, é de Garibaldi, o corsário. Diz, ó, os gaúchos desprezam o medo. Quer dizer, tem uma peleia e pega um lado. E um exemplo é o patrono da cavalaria brasileira, General Osório. Ele entrou do lado da Guerra dos Farrapos, do lado dos gaúchos. A hora que ele percebeu a visão separatista dos gaúchos, ele caiu fora e entrou para o exército imperial. E hoje, através de decreto, é o patrono da cavalaria brasileira. Indomado, não bota pelego em lombo de gaúcho que vai cair. É rebelde. Esta figura é o gaúcho. E por que nós somos assim? Exatamente pela miscigenação. Quando chegou os primeiros imigrantes alemães do Rio Grande do Sul, eles não se misturaram. Ser gaúcho era péssimo, não queriam nem saber. Mais tarde, 50 anos depois, quando chegaram os italianos, um pouquinho mais dados, né? Os italianos também vieram numa condição não muito boa, aí começou. Mas como é que nós chegamos aonde estamos?